Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor estejam conosco. Na Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, olha o capítulo, né? Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, ali no versículo 4, irmãos, o apóstolo Paulo traz uma mensagem de encorajamento aos irmãos que numa época em que muitos aguardavam a vinda do Senhor Jesus e imaginavam assim: Jesus está voltando, então não vamos fazer mais nada nessa vida, vamos sentar e esperar Jesus retornar, né? Aí a gente já tem um descanso eterno. Aí Paulo escreve essa epístola dizendo que vamos esperar a volta de Jesus, aguardar a volta de Jesus, mas fazendo o nosso trabalho, trabalhando do mesmo jeito, fazendo a evangelização e, sobretudo, vivendo uma vida de harmonia, uma vida de comunhão. Então, o capítulo 5, começa aqui no versículo 4, ele diz assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, nos apanhe de surpresa. Porquanto todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não dormimos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem de noite e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiamos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. E aqui então vem as virtudes que Paulo recomenda: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como estáis fazendo. E agora nos rogamos que acateis com apreço do trabalho entre vós e os que vos presidem no Senhor, e vos adverso, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamos também, irmãos, que admoesteis os submissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis profecias, julgai a todas as coisas e retende o que é bom. Abstende-vos de toda a forma de mal. Só destacar aqui, irmãos, regozijai-vos sempre,
no apelo do apóstolo, quanto ao mundo, constantemente nos dá motivo para tristeza, para angústia. Então Paulo diz aqui, olha, não vamos escolher momentos de regozijo, vamos nos regozijar sempre no Senhor. Oração constante, igreja. Oremos sem cessar, que o nosso espírito seja um espírito grato. Por tudo que aconteceu essa semana na tua vida, agradeço o Senhor. Pela semana de desafio que você tem, também agradeço. Vamos fechar nossos olhos nesse momento. Vamos fazer isso. Vamos agradecer o Senhor pelo dia, pela semana. Vamos pedir a Deus que nos dê um consolo, que nos veio, que não nos veio, o que nos foi apresentado, o que nos foi colocado. Vamos agradecer o nome do Senhor. Amado Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos na tua presença. Rogamos ao Pai que essa presença seja constante em nossas vidas, a ponto, Deus, de darmos graças a Ti e reconhecermos que só o Senhor é Deus e que toda a nossa vida pertence ao Senhor. Pedimos só, Deus, em nome de Jesus, que a mão do Senhor esteja sobre nós, que o Espírito venha trazer o consolo que nós tanto precisamos. Que o Senhor nos abençoe, Deus, com a bênção do Senhor. Essa noite, Deus, seja ela marcada pela manifestação muito especial do Senhor na vida de cada um de nós. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós estamos aqui na casa de Deus para louvar o nome dele. E eu brinquei com o Júlio agora. Eu estava muito feliz em ver, porque eu precisava estar no Rio de Janeiro e voltar ainda hoje. Quem me conhece sabe que eu morro de medo de avião, muito medo. E eu falei para o Júlio assim, Júlio, que bom que está na casa de Deus hoje. De muito para Deus. Falei, Deus, que eu chegue a tempo e que venha dar tudo certo. E hoje a minha maior alegria é poder louvar Deus que nos conduz todos os dias. Porque alguém me disse hoje, você ainda está com tanto medo do transporte mais seguro, tem tantas maneiras de você morrer durante o dia que você não imagina. Você pode morrer de acidente de carro, atropelado, o avião é o mais seguro. E aí eu pensei, né? Como que Deus livra a nossa vida e muitas vezes a gente nem percebe os livramentos que Ele nos livra. Porque Ele nos ama, entregou seu Filho para nos salvar e tem zelado por cada um de nós, e é por isso que eu vou cantar em louvor para dizer que eu vivo fora, que eu amo Deus e que Ele me ama, e é isso que eu quero contar você também. Amém? Você pode se colocar em pé.
a gente vai mudar uma música aqui, senão eu não canto até o final. Nós estamos aqui na casa de Deus, isso é muito lindo, porque nós escolhemos a boa parte, nós escolhemos estar na presença de Deus como Maria, e que essa parte não vai ser retirada de nós. Amém? Eu poderia te oferecer
Te peço que o Senhor esteja falando com cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Irmãos, Davi perdeu o resto da voz. Tá bom, nós estamos aqui na casa do Senhor e o Espírito de Deus nos abençoe grandemente. E hoje nós encerramos o mês de maio com a graça do Senhor. Deus cuidou da tua casa, Deus cuidou da tua vida e Deus cuidou da igreja dele também, não é? Apesar das dificuldades, todos os enfrentam, a casa de Deus foi sustentada, assim como a nossa família também foi. Então eu quero agradecer a você que está aqui, que tem orado pela igreja, que tem participado, você que tem contribuído mensalmente com a casa do Senhor. Então que Deus abençoe poderosamente a tua vida, abençoe grandemente o teu trabalho, a tua renda, e faça com que você prospere cada vez mais. Quero, nesse momento, irmãos, convidar você que trouxe seu dízimo ou uma oferta de bênção na casa do Senhor, te procurar segurar aqui. Você pode estar trazendo nesse momento, apresentando diante de Deus. Eu quero convidar o meu irmão Henrique, nosso tesoureiro, para orar. E já convido o pastor Paulo também para estar aqui, também as crianças. Nós vamos fazer uma oração muito abençoada. A gente já vai orar pelo pastor Paulo, orar pelas crianças, pela que vão estar saindo, as adolescentes também, para que o Espírito de Deus fale conosco. Amado Deus, mais tristeza, eu tenho adolescentes. Amado Deus, nós agradecemos os dízimos, as ofertas, pelo sustento da tua casa, das famílias. E pedimos a orientação da palavra para as crianças e para nós também. Te agradecemos, pedimos que o Senhor continue no comando desse culto, usando as pessoas para nos abençoar e abençoar todos nós, nossas casas. E te louvamos, Pai, por todo o sustento que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus, porque isso está aqui, ó. Se você não está conseguindo enxergar direito, é João capítulo 6. João capítulo 6, versículos 1 a 15. Nós estamos falando sobre a série de milagres de Jesus, e essa é a parte 4. Evangelho de João capítulo 6, versos de 1 a 15. Você vai acompanhar na sua Bíblia. Eu quero pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta depois, para a gente seguir com esse momento aqui. Algumas lições preciosas para a nossa vida. João capítulo 6, versículo 1 até o versículo 15. Estou lendo aqui. A palavra de Deus diz assim: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus no monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse
a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães e dois peixinhos, mas isto o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que faltam, ou que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Até versículo 15. Não tenha sua Bíblia aberta, você que acompanhou com a sua Bíblia. Quanto custa um milagre? Quanto custa um milagre? Vou contar uma história para vocês. Terça era o nome de uma garotinha de uns 9 anos mais ou menos. Era uma garotinha muito inteligente, muito esperta. E ela ouviu uma conversa dos pais. Os pais dela estavam conversando entre eles. E o pai dizia assim para a mãe: nós vamos mudar para um apartamento menor, mais barato, porque nós precisamos economizar o dinheiro para conseguir fazer a cirurgia do nosso menino. A Terça tinha um irmão menor do que ela, e esse menino estava muito doente, com uma doença muito grave, muito séria. E o pai dizia: nós precisamos economizar o dinheiro, e eu estou tentando levantar empréstimo para conseguir pagar a cirurgia, mas não estou conseguindo. E por fim o pai disse para a mãe: só um milagre pode salvar o nosso menino. Só um milagre pode salvar o nosso filho. E a Terça, nesse momento da conversa, ela foi para o quarto dela e ela pegou uma caixinha de madeira, contou as moedas que ela tinha. Ela contou 1, 2, 3 vezes. E ela pensou com ela mesma: isso aqui tem que dar. Isso aqui tem que dar. Aí ela pegou aquelas moedas, saiu de casa e foi na farmácia do bairro. E ela chegou ali, o farmacêutico estava conversando com um homem ali no balcão, e ela ficou esperando o farmacêutico falar com ela. E passou muito tempo, pelo menos uns 15 minutos, de nada do farmacêutico falar com ela. Daí ela deu aquela raspada na garganta para o farmacêutico perceber que ela estava ali. Daí ele olhou para ela e ele falou: o que você quer, menina? Eu estou ocupado, estou conversando aqui com o meu irmão que faz tempo que eu não vejo. E a Terça falou assim: eu também vim aqui por causa do meu irmão. E o farmacêutico olhou para ela e disse: o que você quer? O que você precisa? E a Terça disse assim: eu quero comprar um milagre. E o farmacêutico olhou para ela com curiosidade. Ele falou: eu não entendi. Ele falou: eu quero comprar um milagre. E ele falou assim: nós não temos um milagre aqui, eu não vendo milagre aqui. O que está acontecendo? E a Terça disse: o meu pai disse que
meu irmão precisa de um milagre. Só um milagre pode salvar ele. E eu vim comprar o milagre. E o farmacêutico falou assim: não tem um milagre aqui, eu sinto muito, mas eu não posso te ajudar. Ela falou: mas eu tenho dinheiro, eu posso pagar. E depois, se não for suficiente, eu consigo mais depois. E ele disse: não tem, eu não posso te ajudar, eu não vendo o milagre aqui. E aí aquele homem, o irmão do farmacêutico, se inclinou para aquela menina e disse: menina, como que é o seu nome? Ela disse: meu nome é Tessa. E ele falou para ela: quanto custa o milagre que o seu irmão precisa? Ela disse: eu não sei quanto custa. Eu só sei que meu pai disse que ele precisa de um milagre, que só um milagre pode salvar. Eu vim comprar esse milagre. Eu só tenho essas moedinhas aqui, mas se precisar de mais, eu arranjo depois. Eu só preciso ver esse milagre e eu posso pagar por ele. E aquele homem olhou para ela e disse assim: quanto que você tem de moedas? Ela disse: eu tenho $1,11. E o homem falou assim para ela: olha, eu acho que essas moedinhas dá para comprar o milagre que o seu irmão precisa. Me dá aqui essas moedinhas. E a pessoa olhou para ele assim, com os olhos bem grandes: é verdade? Ele disse: é, eu acho que isso aqui dá. Ele falou assim: agora você me leva lá na sua casa, eu quero ver o seu irmão, eu quero conversar com os seus pais. E eles foram lá. E aquele homem, o irmão do farmacêutico que saiu junto com a menina da farmácia, era um neurocirurgião muito conhecido. E, para resumir a história, ele fez a cirurgia do menino, do irmão da Tessa, e ele foi operado, saiu do hospital, voltou para casa, estava bem. E aí a mãe da menina, conversando com o médico ali em casa, depois que tudo tinha passado, ela disse: olha, foi realmente um milagre o Senhor ter aparecido na nossa porta aquele dia. Um milagre. Eu não posso imaginar quanto custou esse milagre. E a menina Tessa olhou para o médico deu uma piscadinha para ela, porque só ela e o médico sabiam que aquele milagre tinha custado $1,11 e a fé de uma criança. Quanto custa o milagre? Nós estamos diante do quarto milagre de Jesus. E é muito interessante que Jesus está apresentando aqui diante de nós um problema que é um problema muito real para muitos de nós. Um problema real que assola o nosso país, inclusive. É o problema social, o problema econômico, é o problema da fome, o problema da carência. As pessoas precisam comer. E esse é o problema que se apresenta diante de Jesus. Mas João diz que havia uma multidão seguindo a Jesus. E João começa dizendo: depois dessas coisas, provavelmente João estava se referindo à cura daquele paralítico ali no templo de Betesda, no capítulo 5. Essa multidão que tinha visto Jesus curar o paralítico, agora segue Jesus também. E eles chegam ali naquele lugar. Jesus atravessa o mar da Galileia, ele sobe a um monte alto e a multidão está ali, esperando algo de Jesus. E o texto nos fala que Jesus olhou para aquela multidão. Olha aqui o que diz aí, versículo 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Eu quero olhar para esse texto nessa noite e compartilhar com você pelo menos 5 lições. Tem mais, mas eu fiquei nas 5 só. 5 lições desse texto para enriquecer a nossa vida. Em primeiro lugar, a primeira coisa que esse texto nos diz
as nossas soluções não são as soluções de Deus. Vou repetir, as nossas soluções frequentemente não são as soluções de Deus. Olha só como que é interessante. Qual foi a pergunta de Jesus? Nós lemos aqui no final do versículo 5: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Jesus apresenta um problema para Filipe, e isso é compreensível, porque historiadores dizem que Filipe era daquela região ali da Galileia, ele conhecia o lugar, ele conhecia muita gente que morava por ali. Então ele vai e pergunta para Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Notem, a pergunta de Jesus é: onde? Onde nós vamos comprar pão para dar de comer para esse monte de gente? E o Filipe fica com aquele problema, com aquela situação na cabeça dele. E depois de pensar, talvez fazer um cálculo matemático ali, porque ele responde com matemática, inclusive, né? Os irmãos viram ali no versículo 7. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. O Filipe faz um cálculo matemático, porque Filipe é prático. Faz um cálculo matemático e diz: olha, Senhor, eu acho que o problema não é onde, o problema é como. Entendeu? Ele achou que a pergunta de Jesus era muito simplista demais. E eu fico pensando, filho, que olha para Jesus e fala: que pergunta é essa? Ele diz: Senhor, a questão não é onde, a questão é como. Ele diz: olha, nós não temos dinheiro, ainda que tivesse um atacadão aqui por perto. Nós não temos dinheiro para comprar alimento para tanta gente. Temos. E Filipe diz isso: não lhes bastariam 200 denários de pão. 200 denários era uma quantia grande, era um valor grande. Para que os irmãos tenham uma ideia, um denário era o valor de um dia de trabalho de um trabalhador comum. Então 200 denários era um valor grande. E ele disse: olha, 200 denários, se nós tivéssemos, não ia dar. O valor, ainda que fosse alto, isso não ia bastar. Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Na Bíblia nós temos várias promessas a respeito do sustento de Jesus, sobre promessas de Deus para a nossa vida, promessas de sustento, promessas de cuidado de Deus, mas muitas vezes nós olhamos para esses textos, olhamos para as promessas de Jesus e parece que elas não fazem sentido para nós, ou porque nós não cremos naquilo que Deus fala através da palavra dele. Textos, por exemplo, como o do Salmo 37, versículo 25. Salmo 37, 25 diz o seguinte: fui moço e agora já sou velho, mas eu jamais vi o justo desamparado, ou a sua descendência a mendigar o pão. Essa é uma promessa preciosa de Jesus, lá no Salmo 37. O salmista diz assim: eu nunca vi o justo desamparado, nunca vi a sua descendência mendigar o pão, porque Deus nos sustenta, Deus tem cuidado de nós, Deus estende a sua mão para nós, e Deus nos dá aquilo que nós precisamos. Mas na nossa cabeça, ou é aquele valor ou não é nada. Essa pergunta: onde é que eu vou comprar o meu pão? Onde é que eu vou comprar a minha comida? É a pergunta do pai de família, é a pergunta daquele jovem que está saindo da faculdade e ele diz: onde eu vou arrumar trabalho? E ele diz assim: mas a questão não é onde, a questão é como. Será que vão me pagar aquilo que eu mereço? Será que vão pagar para mim aquilo que eu mereço? Afinal de contas, eu estudei bastante, eu investi muito nos meus estudos, na minha preparação. Será que vão me pagar
o suficiente. E a nossa cabeça, a nossa mente complicada, não é capaz de entender que muitas vezes Jesus nos coloca diante de situações como esta, para que a gente aprenda essa lição importante. Muitas vezes, ou frequentemente, as nossas soluções não são as soluções de Deus. Porque nós pensamos o seguinte: se Deus vai me sustentar, tem que ser no mínimo com 10 salários mínimos. Se não for isso, não é nada. Mas nós não pensamos que Deus pode fazer grandes coisas a partir de pequenas coisas, a partir do nada. Frequentemente, as nossas soluções não são as soluções de Deus. E, como prova disso, olha o que diz o versículo 6. O versículo 6 diz assim: olha, mas dizia isso para o experimentar. Jesus estava fazendo um experimento com o Filipe. Por quê? Porque o texto diz: ele bem sabia o que estava para fazer. Ele sabia o que estava para fazer. Quando Jesus coloca diante de situações como esta, Jesus já sabe o que fazer. Mas Ele quer que nós aprendamos que as nossas soluções não são as soluções de Deus. Nós precisamos nos apegar às promessas de Deus. Nós precisamos nos apegar aos cuidados que Deus tem para a nossa vida. Tantas promessas que Deus já cumpriu na nossa vida. Tanta coisa que Deus já fez. Deus nunca nos desampara. Deus nunca nos deixa faltar o pão. Eu nunca vi o justo desamparado ou a sua descendência mendigar o pão. Segunda coisa, segunda lição que esse texto nos apresenta: o problema, antes de ser nosso, é de Deus. Presta atenção. O problema, antes de ser nosso, é de Deus. Olha o que diz o versículo 5. No começo do verso 5: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele. Vejam, Jesus enxergou o problema antes mesmo de Filipe. Não foi Filipe que viu o problema. Filipe não tinha visto nada. André não tinha visto o problema. Mas Jesus viu o problema. Antes de Filipe, Jesus já tinha visto a fome, a necessidade, a carência. Eu quero dizer para você, meu irmão ou minha irmã, Jesus conhece a sua situação. Jesus conhece o seu problema, que pode até não ser de ordem financeira, pode até não ser de pão, mas eu quero dizer, Jesus conhece a sua situação antes de todo mundo, antes que a situação vire um problema para você. O problema é de Deus primeiro. Antes de ser nosso, o problema é de Deus, porque Ele vê as coisas antes de nós. Ele conhece a gravidade antes de nós. Antes de ser Deus, o problema é de Deus. O problema é de Deus. Você pode, nós podemos colocar as nossas situações, os nossos problemas nas mãos do Senhor, porque antes de ser nosso, Ele é de Deus. Terceira lição desse texto: o milagre nem sempre é algo sobrenatural, mas Jesus pode e usa o agente humano. Uma coisa interessante nesse texto e curiosa é que aquele pão e aqueles peixinhos não caiu do céu. Jesus não transformou pedras que estavam por aqui em pães e peixes. Não foi isso. O milagre foi a partir de um agente humano. Porque, olha o que diz aí, versículo 8. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o André também tinha a mesma lógica do Filipe, porque ele faz para Jesus e diz: olha, tem um rapazinho aí que eu vi no meio do povo aí,
que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas não dá, a gente esquece. Ele trouxe o lanchinho dele só. Como é que nós vamos dar alimento para essa multidão com 5 pães e 2 peixinhos? Mas Jesus não prescinde do agente humano. O que nós aprendemos aqui é que nós podemos ser um milagre de Deus na vida de alguém. Nós podemos ser esse milagre de Deus na vida de alguém. O André identificou um rapaz ali no meio da multidão, e eu não sei como é que ele fez isso, porque eram 5.000 homens pelo menos, fora mulher e criança. Mas o André achou um rapazinho ali que tinha pensado um pouquinho mais do que os outros, e trouxe o lanche de casa. Eu vou levar o meu lanche. Não sei por quanto tempo que eu vou ficar fora de casa, então eu vou levar o lanchinho para mim. E esse rapaz tinha 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus usa aquela pequena porção, aquela pequena quantidade daquele rapaz que está para fazer o seu milagre e para distribuir o pão, para distribuir o alimento entre aquela multidão, para alimentar a multidão. Aos olhos humanos, o que Jesus estava fazendo era algo irracional, porque o André fala assim para ele: Senhor, tem um rapaz aí que trouxe da casa dele 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas só estou falando, tá? Porque não tem o que fazer com isso daí. E Jesus fala em seguida para ele: olha, fazei o povo assentar-se, porque havia naquele lugar muita relva. E eu fico pensando que o André e o Felipe falam: nossa, o que você vai fazer com isso? É irracional tomar 5 pão para alimentar 5.000 pessoas ou mais. Tem como? É irracional, a coisa que Jesus estava se propondo a fazer. Mas Jesus toma aquele pão. O que Jesus está querendo ensinar para nós aqui hoje é que você precisa tomar o seu pão. Você precisa tomar aquilo que Deus está te dando, aquilo que Deus tem te dado. Não abra mão do seu pão. É com esse pedacinho de pão que Jesus pode fazer um milagre, que Jesus pode multiplicar na sua vida. Tome o seu pão, não abra mão dele. Creia que esse pão, por menor que seja, ainda pequeno, Deus pode fazer muito a partir desse pão. O milagre nem sempre é algo sobrenatural, mas Jesus pode e usa o agente humano. Aquele rapaz nunca imaginou que aqueles pães que ele pegou na casa dele fosse servir para, nas mãos de Jesus, alimentar tanta gente. Milagre nem sempre é algo sobrenatural. Nós podemos ser um milagre de Deus na vida de alguém. Quarto lugar, quarta lição que esse texto nos ensina: Jesus não quer ser apenas o Messias para os seus problemas econômicos. Jesus não quer ser apenas o Messias para os seus problemas econômicos. Olha o versículo 14. Verso 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Os homens, aquelas pessoas, aquela multidão ficou encantada, né? Todo mundo se alimentou, todo mundo se fartou, comeu até não querer mais. Jesus também ensina a lição aqui de não desperdiçar, porque eles recolham os pedaços que sobraram do cesto, e diz o texto, João diz que encheram 12 cestos de comida, depois que todo mundo tinha comido. Não desperdiça o que Deus tem te dado. Mas o versículo 15 diz o seguinte: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Aqueles homens, a multidão ficou impressionada com mais o milagre de Jesus. Já tinham visto a cura do paralítico ali no tanque de Bethesda. Agora
Jesus alimenta 5.000 pessoas mais a partir de 5 pães e 2 peixes. E agora aqueles homens ficam maravilhados e eles dizem: este sim é o profeta de Deus. Este é o profeta que deveria vir ao mundo. É verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. E no versículo 15, Jesus diz que o João diz que Jesus sabendo de tudo isso, sabendo que os homens vinham para transformar ele num rei, no Messias, no solucionador da fome e dos problemas econômicos e sociais, Jesus sai daquele lugar e diz que ele se retira sozinho para o monte. Isso porque Jesus não quer ser apenas o rei dos seus problemas econômicos. Jesus quer ser o rei do seu coração. Jesus quer ser o rei da sua vida. Jesus quer ser o rei da sua casa. Jesus quer ser o rei da sua empresa, dos seus negócios. E se você procurar Jesus apenas para soluções pontuais, apenas para problemas sociais e econômicos, você vai contar com Jesus apenas uma vez. Na segunda vez, ele vai se retirar sozinho para o monte. Porque Jesus quer ser muito mais do que isso na nossa vida. Jesus não quer ser apenas o Messias para os nossos problemas econômicos. Ele quer ser muito mais. Ele quer ser o Senhor da nossa vida. Ele quer que nós tenhamos compromisso com Ele. Ele quer que nós andemos com Ele todos os dias da nossa vida, dependendo a cada minuto do nosso dia da palavra dEle, da proteção dEle, da direção dEle, de tudo que Ele pode fazer por nós. E para finalizar, para terminar, quinto lugar, Jesus sempre está disposto a multiplicar quando nós estivermos dispostos a dividir. Pegaram aí? Olha só, Jesus sempre está disposto a multiplicar quando nós estivermos dispostos a dividir. Se você prestar atenção no texto, você vai perceber que esse foi um milagre diferente, porque não existe a palavra multiplicação no texto. Não tem essa palavra. Na verdade, a palavra multiplicação tem só no título. É só no título. No texto não aparece a palavra multiplicação. Isso porque o milagre, na verdade, foi a partir de alguém que compartilhou o que tinha. Então o milagre foi de compartilhar, o milagre foi de repartir, não foi de multiplicar. Alguém repartiu de si o que tinha, e a partir dali Deus fez o milagre. Não existe multiplicação no texto, existe só no título. E alguém já disse que o título não é inspirado. O título foi colocado pelos estudiosos da Bíblia, mas a inspiração do Espírito Santo é no texto. E no texto não existe multiplicação. No texto existe um milagre a partir da divisão, a partir do momento que alguém compartilhou o que tinha. Jesus sempre vai estar disposto a multiplicar quando nós estivermos dispostos a compartilhar. Eu já disse aqui, Jesus não despreza o agente humano. Nós podemos ser a bênção de Deus, o milagre de Deus na vida de alguém. E agora, para confirmar isso, o texto diz que o milagre desse texto aconteceu quando alguém abriu a mão, quando alguém deu de si mesmo e multiplicou. Jesus multiplicou aqueles pequenos 5 pães para alimentar uma multidão. Jesus estará sempre disposto a multiplicar quando nós estivermos dispostos a dividir. Abra suas mãos, coloque aquilo que você tem, o pouco que você tem, nas mãos de Deus. Eclesiastes nos diz o seguinte: lança o teu pão sobre as águas. É um investimento que você faz. Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Investimento com retorno certo. Eclesiastes diz isso.
lança o teu pão sobre as águas. Muitas vezes as coisas são difíceis, porque nós não abrimos a nossa mão, porque nós não lançamos o nosso pão. Nós seguramos, nós retemos, nós guardamos para nós, e aquilo vai acabando. Jesus fez um milagre a partir da divisão, a partir do compartilhamento que alguém fez. Aquele rapaz, que nós não sabemos nem o nome dele, que tinha levado um lanchinho dele de casa, ele podia ter dito: não, isso aqui é meu, eu lembrei disso, né? Esse é o lanche que eu trouxe para mim. Quem não lembrou, se vira, vai embora. Mas ele não fez isso. Eu fico pensando que o André chegou para ele e falou: Jesus está precisando do seu pãozinho lá, você pode dar para ele? A criança falou: não sei o que ele estava esperando, né? Então tá bom, tudo bem, vamos lá então. O que ele vai fazer com isso? Para tanta gente eu não sei, mas se é isso que ele quer, eu dou. Vamos lá, eu dou então aquilo que eu tenho. Coloque aquilo que você tem, o pouco que você tem, nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus. Deus pode fazer muito a partir do pouco, quando nós estamos dispostos a dividir, a compartilhar aquilo que nós temos. O Senhor é poderoso, Deus é poderoso. Jesus faz milagres ainda hoje. Os milagres não cessaram, não terminaram. Jesus faz milagres ainda hoje. Nós podemos olhar para o Senhor, descansar no Senhor, saber que Ele pode fazer grandes coisas na nossa vida, a partir do pouco, a partir da pequena parte que nós temos, quando nós estivermos dispostos a dividir e a compartilhar. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus fale no seu coração, e que essa semana seja uma semana de bênçãos de Deus na sua vida, uma semana onde Deus abra a porta dos céus e derrame sobre a sua vida. Eu não estou falando de alimento, de pão, não estou falando só disso, não. Estou falando que Deus pode fazer muito pela sua vida. Quando você entende que o problema, antes de ser seu, é dele. Quando você entende que as nossas soluções não funcionam, mas quando você coloca nas mãos de Deus, a coisa vai, funciona. Quando você percebe que Deus pode fazer grandes milagres a partir do pouco que nós temos, tome o pouco que você tem, tome esse círculo que você tem. É pouquinho, você diz assim: isso aqui não dá para nada, mas coloque nas mãos de Deus. Deus pode fazer grandes coisas a partir do pouco. Quando você abre as suas mãos, quando você abre o seu coração. Amém? Em nome de Jesus. Quero chamar o pastor aqui, ele vai orar por nós e despedir com a bênção também. Amém. Nós ficamos na igreja com o Senhor. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a Deus pela sua vida, por você estar aqui. Eu imaginando, você pega aquele raio de Americana, Santa Bárbara, Campinas, você poderia estar numa igreja hoje e dificuldade até para achar um banco para sentar, tanta gente que tem lá. Mas Deus trouxe você aqui, um grupo bem reduzido, bem pequeno, talvez um dos menores. Quando o pastor Paulo estava falando dos 5 pães e dos 2 peixes, eu estava pensando muito das nossas realidades. Às vezes, muito está perto de nós, mas é com o pouco que nós crescemos. Deus abençoe muito a sua vida. Vamos falar com Deus. Senhor, eu quero te agradecer, não só pelas vidas que aqui estão, mas pelas famílias que elas estão representando nessa noite, aqui, Pai, na nossa vida, na nossa comunidade. Quero pedir
pedir, Deus, que o Senhor olhe para cada vida que está aqui, que nenhuma delas passe despercebida, ou imagine que está passando despercebida aos seus olhos. O Senhor traga uma visitação muito especial para as famílias que ela representa, que elas representam, e dê a Deus uma semana de grandes vitórias. E que um pouco, ó Deus, que tem sido abençoado por cada um, venha multiplicar grandemente, a ponto, ó Deus, de causar espanto na vida do teu povo. Deus abençoa a tua igreja, abençoa as famílias que aqui estão, aqueles, ó Deus, que se esforçaram para estar aqui, aqueles, ó Pai, que lutaram contra as circunstâncias para estar aqui nessa noite, Deus. Eu quero pedir que o Senhor os abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amada igreja, amado irmão, graças ao Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão do Santo Espírito, repouse sobre tua vida.